pode ser retomado com o voto do ministro Luiz Fux, já que esse julgamento já foi iniciado anteriormente. E nós vamos acompanhar, vamos conferir já as imagens dos ministros que entraram no plenário para o início da sessão plenária desta quarta-feira. Declaro aberta esta sessão jurisdicional no dia 15, quarta-feira, no mês de abril desse ano de 2015. Eu tenho a imensa satisfação de anunciar aos eminentes pares, presentes neste plenário, o senhor Dmitry Krasnov, presidente do Conselho de Magistrados da Federação Russa, o senhor Dmitry Klimnov, chefe de gabinete da Organização de Apoio a Organismos Comunitários Judiciais, o senhor Sergei Vitkalov, chefe substituto do Centro de Informação Analítica de Apoio de Automatização do Sistema de Justiça, e a senhora Anastácia Moskalenko, chefe da Divisão de Cooperação Jurídica Internacional. Eu tive a honra de recepcioná-los em meu gabinete para um almoço e uma troca de ideias. Suas Excelências estão no Brasil para se informarem sobre o nosso sistema de informatização do Poder Judiciário, que se encontra bastante avançado, e nós também estamos nos beneficiando da experiência da magistratura russa, que é muito rica, não apenas no que concerne à informatização, mas, sobretudo, num projeto que nós estamos muito empenhados, que é o projeto da mediação e da conciliação. Eu quero dizer a Vossas Excelências que estão muito bem-vindas nesse plenário e que espero que essa visita se repita em breve. Muito obrigado a Vossas Excelências. Eu peço à senhora secretária que leia a ata da sessão anterior. Ata da 9ª sessão extraordinária, realizada em 9 de abril de 2015. Presidência do senhor ministro Ricardo Lewandowski. Presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki e Roberto Barroso. Ausentes, justificadamente, o ministro Celso de Mello e participando do 3º Seminário Luso-Brasileiro de Direito em Portugal, o ministro Gilmar Mendes. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor Eugênio José Guilherme de Aragão. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados diversos feitos, entre eles ações diretas de inconstitucionalidade. Consultos eminentes pares, estão de acordo com a ata? Estão de acordo, todos declaro-a aprovada por unanimidade. Está bem. O primeiro item da pauta é um agravo regimental na progressão de regime na execução penal 16. O processo provém do Distrito Federal, relator eminente ministro Roberto Barroso. O agravante é Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto. Vossa Excelência está com a palavra, ministro relator Roberto Barroso. Presidente, Vossa Excelência não se importar de apregoar, os 3 primeiros casos discutem a mesma questão. Pois não. Então, eu apregoarei os 3 na sequência e serão julgados em conjunto. Chamo também a julgamento o agravo regimental na progressão de regime na execução penal 20, que procede também do DF, sendo o agravante Rogério Lanza Tolentino, e da mesma forma o agravo regimental na progressão de regime na execução penal 21, igualmente do Distrito Federal, sendo o agravante Pedro Henri Neto. Vossa Excelência está com a palavra. Ok. Presidente, essa é a questão que nós debatemos na sessão anterior, a propósito da exigência do pagamento prévio de multa para a progressão de regime, salvo se o sentenciado demonstrar a impossibilidade econômica de pagar. Eu até submeti ao plenário uma eventual delegação para que eu decidisse monocraticamente, e o entendimento foi que eu trouxesse a plenário. Portanto, a emenda, presidente, que estou propondo a curtinha emenda que estou propondo para os 3 casos é a seguinte: execução penal, agravo regimental, inadimplemento deliberado da pena de multa, progressão de regime, impossibilidade. 1. O plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação
no sentido de que o inadimplemento deliberado da pena de multa, cumulativamente aplicada ao sentenciado, impede a progressão no regime prisional. 2. Tal regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente. Hipótese... E aí estou desprovendo o agravo regimental, e esta foi a posição que prevaleceu no plenário, por maioria expressiva, vencido o eminente ministro Marco Aurélio, que expôs analiticamente as suas razões na ocasião. Esses 3 casos, presidente, discutem a mesma tese jurídica, e, portanto, eu estou aplicando a mesma tese jurídica apenas para registrar em deferência aos interessados. Existem, em relação aos 3, algumas outras questões diferentes dessa que eu irei decidir como relator. Mas, basicamente, é o caso. A execução penal 16 do sentenciado Pedro Correia, a dívida dele de multa já foi inscrita em dívida ativa, já está sendo cobrada pela Fazenda Pública, não há nenhuma prova nem de pagamento, nem de acordo de parcelamento, por isso não estou deferindo. No caso de Rogério Tolentino, ele agravou da decisão que exigia o pagamento da multa numa peça, em outra peça ele procura demonstrar a impossibilidade econômica de pagar, e eu vou apreciar isso separadamente. E o mesmo caso é de Pedro Henri, que igualmente não quitou a dívida, tem uma alegação de que teria sido beneficiado pelo indulto, há uma dúvida efetiva, e eu vou decidir a esse propósito separadamente. Portanto, nesse momento, nós estamos apenas reafirmando a tese que assentamos na sessão passada de que a progressão de regime depende do pagamento da multa, salvo comprovação de impossibilidade econômica. De modo que é nesse sentido, presidente, que estou encaminhando os 3 agravos regimentais e negando o provimento, portanto. Presidente, reconheço que o score foi um score acachapante. E fiquei no plenário isolado, no convencimento de que não poderíamos ter a prisão gênero por dívida, né? Mesmo vencido, mesmo sabendo da orientação do colegiado, não estou convencido de ser a orientação mais consentânea com a lei das leis, a Constituição Federal. Não vou repetir a fundamentação do meu ponto de vista e apenas juntarei aos 3 processos o voto proferido na execução penal número 12. Pois não. Mais alguma divergência? Não há divergência. Ministro Barroso, Vossa Excelência me ajuda a proclamar o resultado. A Corte reafirma, vencido o ministro Marco Aurélio, que, em não havendo pagamento da multa penal, criminal, não é possível a progressão de regime. Essa é a decisão tomada pelo plenário. Se Vossa Excelência quiser, salvo a exceção, ou salvo a comprovação de absoluta impossibilidade econômica do apenado. Pois não, essa é a tese que afirmamos na sessão anterior. Acrescento, então, salvo absoluta impossibilidade de pagamento devidamente comprovada. Como decidimos. Esse é o resultado tomado por maioria, vencido o ministro Marco Aurélio, que fará juntar voto oportunamente escrito. Eu trago agora a julgamento um voto vista do ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio tem sido muito operoso na devolução de suas vistas e, felizmente, a sobrecarga de trabalho não tem permitido que julguemos todos no momento em que gostaríamos de julgar. Trata-se da ação direta de inconstitucionalidade 1923, procede do Distrito Federal. O relator é o ministro Aires Brito, requerente ao Partido dos Trabalhadores, PT. E aqui a resenha é a seguinte: após o voto do senhor ministro Aires Brito, relator, julgando parcialmente procedente a ação direta, nos termos de seu voto, pediu vista dos autos o senhor ministro Luiz Fux, impedido o ministro Dias Toffoli.
falar pela Advocacia Geral da União, ministro Luiz Inácio Lucena Adams, advogado-geral, pelos Amit Curie, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e Academia Brasileira de Ciências, Dr. Rubens Naves, pelos Amit Curie, Sindicatos Trabalhadores e Servidores de Serviços de Saúde Públicas, conveniados, contratados e ou consorciados ao SUS e Previdência do Estado do Paraná, Sindisaúde, respectivamente, os advogados tais e tais. Para abreviar, eu digo que a decisão que chegamos até o momento é a seguinte: após o voto vista do senhor ministro Luiz Fux, julgando parcialmente procedente a ação para conferir interpretação conforme a Constituição nos termos de seu voto, pediu vista dos autos o senhor ministro Marco Aurélio, impedido o senhor ministro Dias Toffoli, ausente justificadamente alguns ministros. Então, vamos verificar quem vota neste caso. O ministro Aires Brito foi relator, julgava parcialmente procedente a ação para conferir interpretação conforme a Constituição. O ministro Luiz Fux, como já dito... De modo que, portanto, eu não voto, presidente. Pois não, então, Vossa Excelência, exatamente. Estou assinalando aqui. O ministro Marco Aurélio vota em primeiro lugar, agora, trazendo o voto vista. Vossa Excelência, o ministro Barroso, não vota, porque é sucessor do ministro Aires Brito. Votam o ministro Teori Zavascki, a ministra Rosa Weber, o ministro Dias Toffoli, que se encontra justificadamente ausente por hora, está impedido, o ministro Carmen Lúcia, o ministro Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski. Então, Vossa Excelência está com a palavra, o ministro Marco Aurélio. Presidente, o caso é da maior importância. Considerada a intangibilidade do direito público e a quadra vivenciada no país. O Partido dos Trabalhadores e o Partido Democrático Trabalhista formalizaram a ação direta de inconstitucionalidade contra a integralidade da Lei 9.637, de 15 de maio de 1998, denominada Lei das Organizações Sociais, e do inciso 24 do artigo 24 da Lei 8.666, de 93, com a redação que lhe foi atribuída pela Lei 9.648, de 27 de maio de 1998. Segundo argumentam, o conjunto de normas foi instituído com o propósito de esvaziar a prestação dos serviços públicos sociais pelo Estado, transferindo-os para a iniciativa privada, alcançando inclusive bens, servidores e recursos que lhes são inerentes, em desatenção aos artigos 23, 196, 197, 199, parágrafo 1º, 205, 206, 207, 208, 209, 215, 216, parágrafo 1º, 218 e 225 da Lei Maior. Dizem da violação ao princípio da impessoalidade, em razão da discricionariedade presente na qualificação das organizações sociais e da interferência indevida do Estado nas associações privadas, porquanto prevista no artigo 3º da Lei 9.637/98, a participação do poder público no Conselho de Administração das referidas organizações, tudo em desacordo com a cabeça do artigo 37 e os incisos 17 e 18 do artigo 5º da Constituição Federal. Menciona o descumprimento do dever de licitação, conforme disposto nos artigos 22, inciso 27, 37, inciso 21 e 175 da Carta da República, tanto porque as organizações sociais não foram compelidas à observância da Lei 8.666 de 93, artigos 4º, inciso 8 e 7º da Lei 9.637 de 98, nas contratações que efetuarem, mesmo sendo destinatárias de verbas públicas, como também porquanto a lei deixou à livre vontade do administrador a celebração dos contratos de gestão.
Pelo mesmo motivo, sustentam a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei 9.648 de 98, ao prever a dispensa de licitação para a contratação das organizações sociais e a violação ao artigo 175 da Constituição ante a delegação de serviço público sem a licitação prévia. Arguem a inobservância do princípio da legalidade, pois a legislação impugnada teria permitido ao Conselho de Administração da organização social fixar a remuneração dos membros da diretoria, além de definir a estrutura de cargos, salários e benefícios dos empregados, o que esbarraria nos artigos 37, 10 e 169 da Lei Maior. Apontam os partidos, olvidada a regra do concurso público para admissão de pessoal nas organizações, presente o inciso 2 do artigo 37 da Carta de 1988. Alegam ainda o descumprimento de direitos previdenciários dos servidores públicos, em especial os concernentes à integralidade e à paridade, pois a norma atacada prevê a impossibilidade de incorporação à remuneração de qualquer vantagem paga pela entidade privada. Aludem à pretensão de furtar-se aos controles externos, em especial do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público, consideradas as redações dos artigos 4º e 10 da Lei 9.637 de 98, as quais teriam violado os artigos 70, 71, 74 e 129 da Carta Federal. Na sentada de 24 de junho de 1999, o Supremo iniciou o julgamento da medida cautelar na ação direta, concluído em 1º de agosto de 2007, quando o tribunal decidiu indeferir o pedido, contrariamente ao voto que proferi na oportunidade. A razão fundamental para a negativa foi a ausência do perigo na demora, haja visto o transcurso de quase 10 anos de vigência da legislação impugnada. O relator admitiu o ingresso de terceiros que apresentaram razões contrárias e favoráveis ao modelo de parceria entre os setores público e privado estabelecido pela Lei 9.637 de 98. O advogado-geral da União e o presidente da República defenderam a constitucionalidade da lei. O procurador-geral da República concluiu no sentido da declaração de procedência parcial dos pedidos para proclamar-se a inconstitucionalidade da expressão quanto à conveniência e oportunidade de sua qualificação como organização social, presente no artigo 2º, inciso 2 da Lei 9.637 de 98 e da dispensa de licitação, prevista no inciso 24 do artigo 24 da Lei 8.666 de 93. Preconizou ainda a declaração do cabimento sem restrições do controle pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas da União. O ministro Carlos Aires Brito, relator, trouxe o processo a julgamento na sessão de 7 de abril de 2010. Inicialmente discorreu a respeito da diferença entre o serviço público, as atividades econômicas em sentido estrito e aquelas prestadas em regime híbrido, caso dos serviços públicos ditos sociais. Afirmou que, na compreensão constitucional, as atividades de titularidade mista possuem natureza pública, se implementadas pelo Estado em parceria com a iniciativa privada. No tocante à prestação exclusiva pelo setor privado, explicitou ser autorizado o desempenho das atividades e deveres do Estado não exclusivamente públicas, definidas como serviço de relevância pública. Assim, mediante a observância de certos requisitos e em atuação complementar do poder público, seria lícita
a destinação de recursos públicos aos particulares, em razão da natureza da atividade prestada. Como exemplo, citou as de Seguridade Social, Saúde, Educação, Previdência Privada, Cultura e Desenvolvimento Científico, entre outras. Na sequência, passou a análise da constitucionalidade da Lei 9.637 de 98, quanto ao fato de organizações sociais absorverem as atividades desenvolvidas por órgãos públicos, entendeu tratar-se de manifesta privatização, em que o setor privado estaria substituindo o poder público na prestação de serviços que são típicos da administração. Dessa forma, o Estado atuaria como mero agente indutor, fiscalizador e regulador dos serviços públicos, o que é próprio da atividade econômica. Consignou, então, a inconstitucionalidade dos artigos 18 a 22 da Lei 9.637 de 98, propôs a modulação de efeitos da decisão de inconstitucionalidade dos artigos 18 a 22 da Lei 9.637 de 98, não se exigindo a desconstituição dos contratos firmados até a data do julgamento ou da conclusão do julgamento da ação direta, devido ao longo tempo transcorrido desde o indeferimento da medida cauteladora, o que culminou na qualificação de inúmeras entidades como organizações sociais, as quais já substituíram os órgãos públicos na prestação das atividades por eles antes exercidas. Assentou a constitucionalidade do mecanismo de parceria entre o Estado e particulares. Destacou que os serviços citados no rol do artigo 1º da Lei 9.637 de 98 caracterizam-se como, e aí eu repito a frase de Sua Excelência, não exclusivos do Estado. Dessa forma, ressaltou ser o contrato de gestão uma espécie de convênio ante a coincidência de interesses entre as partes que o celebram. Em virtude da natureza convenial do ato, seria prescindível a realização de processo licitatório para a celebração, não ocorrendo violação ao inciso 24 do artigo 24 da Lei das Licitações, a Lei 8.666 de 93. Salientou que a dispensa de licitar não isenta o Estado do dever de demonstrar, por meio de processo administrativo público e objetivo, a relevância da atuação da iniciativa privada. Afirmou ainda a necessidade de amplo e pleno controle interno e externo ao longo da execução dos contratos de gestão. Assim, reconheceu a inconstitucionalidade da expressão quanto à conveniência e oportunidade de sua qualificação como organização social, constante do inciso 2 do artigo 2º da Lei 9.637 de 98. No tocante aos artigos 5º, 6º e 7º da referida lei, asseverou ser preciso emprestar interpretação conforme aos princípios constitucionais que regem o direito administrativo. Assim, disse da necessidade de dar publicidade ao processo de deliberação acerca da qualificação das entidades como organizações sociais, pois os requisitos são formais, não sendo decisão totalmente discricionária da administração pública. Apontou a constitucionalidade dos incisos 5, 7 e 8 do artigo 4º e do inciso 2 do artigo 7º da Lei 9.637 de 98, tendo em vista o fato de as organizações sociais não integrarem a administração pública, não se aplicando aos respectivos dirigentes e empregados o disposto no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, ou seja, não havendo de se falar
na realização de concurso público. Discorreu acerca da ofensa ao inciso 10 do mencionado artigo e ao primeiro do artigo 169, ambos da Carta da República, considerada a possibilidade de os servidores públicos cedidos às organizações sociais, na forma do artigo 14 da aludida lei, receberem esses servidores públicos a vantagem pecuniária paga pela entidade privada, sem autorização em lei específica. Após o voto do ministro Aires Brito, o julgamento foi suspenso em razão do pedido de vista do ministro Luiz Fux. Houve a retomada em 19 de maio de 2011, quando Sua Excelência proferiu o voto, assentando parcialmente procedente o pleito formulado. Inicialmente fez ver a necessidade de averiguar o que é constitucionalmente imposto de forma invariável e o que é suscetível de escolha pela maioria política no que tange à intervenção do Estado nos domínios sociais. Aduziu que a Carta da República permite interpretação fundada no pluralismo político, ensejando a prática de projetos políticos diferentes. Destacou serem os setores de cultura, desporto, lazer, ciência, tecnologia e meio ambiente, atividades deveres do Estado e também da sociedade. Citou os dispositivos constitucionais em que é facultada a livre iniciativa, inclusive pelo setor privado, nos serviços de saúde e educação. Disse que tais setores são os chamados serviços públicos sociais, de natureza não exclusiva e não privativos, em que a titularidade pode ser compartilhada pelo poder público e pela iniciativa privada. Conforme consignou, se as atividades públicas sociais são exercidas pelo poder público, inquestionavelmente possuem natureza de serviços públicos. Mencionou os diferentes entendimentos acerca da natureza dessas atividades, caso sejam prestadas diretamente por particulares. Relembrou, o ministro Luiz Fux, relembrou que o Supremo já se pronunciou acerca do tema no julgamento da ação direta número 1266, Bahia, quando assentou a configuração de serviço público, mas concluiu pela inaplicabilidade do artigo 175 da Constituição a prever a delegação dos serviços públicos exclusivos, a qual deve ser precedida de licitação. Afirmou, então, o descabimento da exigência de licitação quanto aos chamados serviços públicos não privativos, objeto das parcerias firmadas com as organizações sociais. Sustentou que tais entidades atuam por direito próprio, em decorrência da possibilidade de particular exercer a titularidade por livre iniciativa. Ressaltou ter a Lei 9.637/98 estabelecido um modo de fomento à prestação dos serviços não exclusivos, mediante, e aí eu transcrevo a frase de Sua Excelência, colaboração público-privada instrumentalizada no contrato de gestão. Tal possibilidade não revelaria a fuga do poder público ao cumprimento dos deveres previstos na Constituição, tendo em vista a viabilidade de escolha a cargo dos governantes no exercício da democracia, da modalidade de intervenção no domínio econômico, social, direta ou indireta, com a finalidade única de satisfação do interesse público. Assim, a opção manifestada pelos agentes eleitos no caso das organizações sociais foi a de efetuar intervenção mediante a regulação e o uso de incentivos e estímulos, consolidando a colaboração público-privada. No tocante ao comando contido no artigo 21 da referida lei, no que extinguiu o Laboratório Nacional Louis Synchrotron e a Fundação Roquete Pinto,
determinando a transferência da execução por meio de contrato de gestão às entidades privadas devidamente qualificadas como organizações sociais, enfatizou Sua Excelência que o diploma atacado não exige nem impõe um modelo em que o Estado deixe o campo das atividades nele versadas. Declarou a constitucionalidade dos artigos 18 a 21 da lei, por tratar-se de ato gerencial e passível de decisão pelos mandatários eleitos, que possuem, após a edição da norma, a opção da intervenção indireta, fomentando as atividades propostas. Quanto à violação ao dever constitucional de licitar, diz da desnecessidade de realização do certame, afastando a incidência do artigo 37, 21 da Constituição, ante a natureza convenial do contrato de gestão. Consignou que, apesar de o processo licitatório mostrar-se prescindível, seria preciso celebrar tais contratos mediante procedimento público e impessoal, e com observância dos critérios objetivos, haja vista a pertinência dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência relativamente à definição do regime jurídico alusivo às entidades do terceiro setor. Afirmou que as contratações das organizações sociais com terceiros não estão sujeitas ao dever de licitar, porquanto não fazem parte da administração pública indireta e possuem natureza jurídica de direito privado. Assentou, então, a constitucionalidade do artigo 4º, inciso 8, da Lei 9.637/98, a prever a possibilidade de edição de regulamento próprio de compras, à luz dos princípios constitucionais. Citou como precedente a ação cautelar 1193, na qual a segunda turma do Supremo proclamou que a Petrobras, integrante da administração indireta, poderia realizar procedimento licitatório nos moldes simplificados, e deu no que deu. Quanto à remuneração dos empregados das organizações sociais, fez ver que, por não se tratar de servidores públicos, há de obedecer aos ditames do contrato de trabalho firmado. Relativamente à contratação de pessoal, ressaltou a necessidade de processo seletivo com observância dos princípios da impessoalidade e da objetividade, mas não de concurso público. Em sintonia com os objetivos da eficiência e da flexibilização introduzidos pelo modelo das organizações sociais, reputou constitucional os parágrafos do artigo 14 da referida lei, tendo em vista a dispensabilidade de autorização legislativa para o pagamento de verbas, mesmo para os servidores cedidos. Consoante aduziu, o âmbito de atribuições do Tribunal de Contas está delimitado nos artigos 70, 71 e 72 da Constituição, não sendo a competência afastada pelo termo privativo, estampado no artigo 4º da Lei 9.637/98, referente apenas à estrutura interna das organizações sociais. Na mesma esteira do controle pelo Tribunal de Contas, asseverou inexistir impedimento para a atuação do Ministério Público, inclusive de ofício, na apuração de irregularidades. Por fim, enfatizou que a intervenção nas associações não ofende o artigo 5º, incisos 17 e 18 da Carta da República, porque não consubstancia medida obrigatória, podendo a associação ou fundação recusar o recebimento de benefícios decorrentes do contrato de gestão. Inicio, presidente, meu voto com a análise da questão preliminar concernente ao cabimento da ação direta.
o Partido dos Trabalhadores, PT, e o Partido Democrático Trabalhista, PDT, pretendem ver declarada a inconstitucionalidade de diversos dispositivos da Lei 9.637 de 98, bem como do inciso 24 do artigo 24 da Lei das Licitações, 8.666 de 93, com a redação conferida pela Lei 9.648 de 98. Uma das normas atacadas é o artigo 21 da Lei 9.637 de 98. A cabeça do preceito prevê a extinção do Laboratório Nacional de Luz Síncroton, integrante do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e da Fundação Roquete Pinto, entidade que era vinculada à Presidência da República. Os parágrafos 1º a 4º do mencionado artigo disciplinam a extinção daquelas estruturas e a absorção das atividades por elas desempenhadas pelas pessoas jurídicas de direito privado, qualificadas como organizações sociais. Inegavelmente está-se diante de ato de efeitos concretos, sendo pertinente a lição de Eli Lopes Meirelles. Por leis e decretos de efeitos concretos, entendem-se aqueles que trazem em si mesmos o resultado específico pretendido, tais como as leis que aprovam planos de urbanização, as que fixam limites territoriais, as que criam municípios ou desmembram distritos, as que concedem isenções fiscais, as que proíbem atividades ou condutas individuais, os decretos que desapropriam bens, os que fixam tarifas, os que fazem nomeações e outros dessa espécie. Tais leis, ainda Eli Lopes Meirelles, tais leis ou decretos nada têm de normativos, são atos de efeitos concretos, revestindo a forma imprópria de lei ou decreto por exigências administrativas. Não contêm mandamentos genéricos, nem apresentam qualquer regra abstrata de conduta. Atuam concreta e imediatamente, como qualquer ato administrativo de efeitos individuais específicos, razão pela qual se expõe ao ataque pelo mandado de segurança. E aí eu cito a obra. Como fiz ver no voto que proferi no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 1034 Tocantins, da qual fui relator, não se pode generalizar as hipóteses de cabimento da ação direta de inconstitucionalidade. A valia do instrumento, no que próprio ao campo abstrato, depende do rigor com que lhe define a pertinência. Então, constando no artigo 21 e parágrafo, comandos concretos e imediatos relacionados à extinção do laboratório referido e da Fundação Roquete Pinto, é de constatar nessa parte da lei a existência não de ato normativo de natureza abstrata, passível de ser impugnado mediante ação direta de inconstitucionalidade, mas de ato concreto com que se objetivou reestruturar o aparelho estatal, de sorte a delegar atividades estatais específicas à iniciativa privada. Tenho como imprópria a ação direta nesse ponto. No tocante aos demais dispositivos impugnados, não vejo óbices à via eleita, razão pela qual admito parcialmente a ação direta de inconstitucionalidade. Passo ao mérito. No parecer do Procurador-Geral da República e no voto vista do ministro Luiz Fux, consigna-se o respeito ao espaço legítimo de conformação da atividade administrativa a ser preenchido pelo legislador democrático. Segundo essa ótica, o modelo das organizações sociais é apenas mais um ente entre
o leque de possibilidades de atuação da administração pública na prestação de serviços públicos ditos sociais. Assim, entendimento contrário à constitucionalidade do Programa Nacional de Publicização resultaria na ossificação das formas de atuação do Estado e, mais do que isso, na projeção de certa ideologia concernente ao funcionamento da administração pública, pertencente ao intérprete para o texto constitucional. No Estado de Direito, o princípio democrático não é o único merecedor de deferência. Fosse assim, a Constituição seria despicienda. As regras básicas de funcionamento do Estado de Direito, das quais resultam limitações à atividade legislativa, estão estampadas precisamente no corpo da lei maior. O princípio majoritário leva, por vezes, à edição de leis desarmônicas com o próprio direito, e a quantidade de pronunciamentos do Supremo que implicaram declaração de inconstitucionalidade, desde a promulgação da Carta de 1988, revela essa circunstância. Desse modo, o Tribunal tem a tarefa, nada singela, diga-se, de acomodar as decisões da maioria, cristalizadas na legislação oriunda do Congresso Nacional, e os princípios e regras constantes na Constituição Federal. O Brasil adotou a República como forma de Estado, artigo 1º. O princípio republicano opõe-se ao monárquico, segundo o qual a coisa pública está à disposição do soberano, a quem cumpre definir como deve ser gerida. Daí, porque a distribuição de terras, dinheiro e sinecuras ocorre ao sabor da vontade do titular do poder, o soberano. Esses elementos, contudo, ficam afastados no Estado republicano, no qual as regras de acesso aos bens e cargos públicos obedecem a critérios de racionalidade, isonomia, impessoalidade e publicidade. Consoante o ministro Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet Branco, embora compreendidos nesses aspectos de caráter geral, os traços característicos da forma republicana de governo podem ser decompostos em elementos específicos, tais como a opção pela eletividade, colegialidade, temporariedade e pluralidade, como princípios ordenadores de acesso ao serviço público em sentido amplo, cargos, empregos ou funções, e não pelos critérios da designação, da hierarquia e da vitaliciedade, típico dos regimes monárquicos. Curso de Direito Constitucional, 2007, página 138. O princípio republicano impede que se abra a oportunidade de o administrador fazer escolhas arbitrárias ou caprichosas. Não se nega, o que seria absurdo, que o administrador público exerce relevante função interpretativa. Incumbe-lhe perquirir um melhor interesse público presente à realidade concreta e dinâmica. Há, porém, limites a essa liberdade. A margem de conformação do gestor da coisa pública tem fronteiras determinadas pelo texto constitucional e pela lei. O legislador, ao fixar as balizas para a atuação do administrador, deve respeitar o quadro normativo constitucional. O Parlamento, a pretexto de regulamentar a atividade administrativa, não pode alterar o modelo de Estado previsto na Carta da República.
A Constituição Federal é rica em disposições que definem o formato do Estado brasileiro e estabelecem as disposições, princípios e regras a serem observados pelo poder público. O gestor de recursos estatais, receitas orçamentárias, servidores, bens públicos, deve assegurar a efetividade dos princípios reitores da administração da coisa pública, como a moralidade, a impessoalidade e a publicidade. Em áreas que o Constituinte reputou de maior relevância para a sociedade brasileira, impôs-se ao Estado expressamente o dever de atuar. Nesse caso, não existe no arcabouço constitucional margem para escolhas discricionárias do legislador, tampouco do administrador público. O artigo 196 do Diploma de 1988 preconiza que a saúde é direito de todos e dever do Estado. O artigo 199, muito embora mencione que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, explicita no parágrafo 1º que a participação das instituições privadas se dá apenas de forma complementar ao Sistema Único de Saúde. O artigo 205 da Carta igualmente consigna que a educação é dever do Estado, comando repetido no artigo 208. O artigo 211, parágrafo 1º, incumbe textualmente a União de financiar as instituições de ensino públicas federais. A cabeça do artigo 213, conquanto admita a possibilidade de utilização de recursos públicos em escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, prevê a obrigação de o Estado destinar recursos orçamentários a escolas públicas. De acordo com o artigo 215 da Lei Maior, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, sem prejuízo de apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. O parágrafo 1º do artigo 216, apesar de versar a participação da comunidade como colaboradora, confere ao Estado o dever de promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro. O parágrafo 2º do artigo 216, nessa mesma esteira, dispõe que cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. O artigo 218 da Constituição Federal, de igual modo, estatui que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas. A cabeça do artigo 221 da Carta confere ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. O parágrafo 1º do citado dispositivo traz uma série de obrigações para o Estado, entre elas as de preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente e proteger a fauna e a flora. Por mais que se reconheça a importância da atuação conjunta do poder público e da sociedade na defesa e preservação do meio ambiente, fato é que, diante de todos esses preceitos constitucionais, não há como se admitir
não há como se admitir a transferência integral da execução direta dessas atividades para a iniciativa privada, assumindo o Estado o papel de mera indução e coordenação. A modelagem estabelecida pelo texto constitucional para a execução de serviços públicos sociais como saúde, ensino, pesquisa, cultura e preservação do meio ambiente não prescinde, não dispensa a atuação direta do Estado, de maneira que são incompatíveis com a Carta da República leis e programas de governo que emprestem ao Estado papel meramente indutor nessas áreas, consideradas de grande relevância social pelo Constituinte. A extinção sistemática de órgãos e entidades públicas que prestam serviços de realce social, com a absorção, da respectiva estrutura pela iniciativa privada, característica central do chamado Programa Nacional de Publicização, de acordo com o artigo 20 da Lei 9.637/98, configura privatização que ultrapassa as fronteiras permitidas pela Carta de 1988. O Estado não pode se eximir da execução direta de atividades relacionadas à saúde, educação, pesquisa, cultura, proteção e defesa do meio ambiente por meio da celebração de parcerias com o setor privado. No voto que proferi na ação direta de constitucionalidade número 1864, Paraná, redator do acordo, o ministro Joaquim Barbosa, cujo objeto era uma lei do Estado do Paraná que instituíra o Paraná Educação, pessoa jurídica de direito privado sob a modalidade de serviço social autônomo sem fins lucrativos, com a finalidade de auxiliar a administração na gestão do sistema estadual de educação mediante o gerenciamento e aplicação de recursos orçamentários, ao julgar procedentes os pedidos, consignei que, aspas, o Estado existe e deve continuar a existir. Não pode haver, pela vontade dos representantes do povo, o deslocamento versado na lei em exame quando se trata de atividade precípua do Estado. Na linha do que tenho sustentado sobre a inconstitucionalidade das tentativas do Estado de privatizar serviços que devem ser prestados diretamente pela administração, são as lições do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Diz o mestre, assim, os serviços trespassáveis a organizações sociais são serviços insuscetíveis de serem dados em concessão ou permissão. Logo, como sua prestação se constitui em dever do Estado, conforme os artigos citados 205, 206 e 208, este tem que prestá-los diretamente. Não pode eximir-se de desempenhá-los, motivo pelo qual lhe é vedado esquivar-se deles, e pois dos deveres constitucionais aludidos pela via transversa de adjudicá-los a organizações sociais. Segue-se que estas só poderiam existir complementarmente, ou seja, sem que o Estado se demita, palavras de Celso Antônio, se demita dos encargos que a Constituição lhe rogou. Curso de Direito Administrativo, 28ª edição, 2010, página 241. Com todas as vênias ao ministro Luiz Fux, muito embora se reconheça a existência de uma margem de conformação para o legislador e para o administrador, as rigorosas balizas definidas
pela lei das leis, impedem a administração de desobrigar-se da execução direta dos serviços públicos socialmente relevantes. Portanto, voto no sentido de declarar inconstitucionais os artigos 1º, 5º, 6º, cabeça e parágrafo único, 20 e 22 da Lei 9.637/98. Prossigo em relação aos demais dispositivos impugnados. Ressalta a professora Maria Silvia Zanella de Pietro que a mencionada lei, além de promover verdadeira privatização de serviços públicos essenciais, não deixa dúvidas acerca da intenção do legislador de instituir um mecanismo de fuga ao regime jurídico do direito público a que se submete a administração pública. Direito Administrativo, 27ª edição, 2014, página 582, a caracterizar grave fraude ao texto maior. No modelo constitucional brasileiro de Estado, os contratos firmados pela administração pública, em regra, são precedidos de licitação, artigo 37, inciso 21. O gestor da coisa pública está sujeito à constante fiscalização dos órgãos de controle, entre os quais se destacam os tribunais de contas, artigo 70, 75, e o Ministério Público, artigos 127 e 129. Os agentes públicos ficam vinculados ao regime jurídico rígido, que regulamenta não só o ingresso na função pública, artigo 37, incisos 1 a 3, como também vencimentos, artigo 37, incisos 10 a 17, e aposentadoria, artigos 40 e 41. Em matéria de contratação pública, o Constituinte originário adotou critério único a ser seguido pela administração pública. Esse parâmetro encontra-se expresso no inciso 21 do artigo 37, repetido no artigo 175. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte, inciso 21, ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure, é o móvel, igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. A discussão central gira em torno da ressalva contida no início do inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal. As leis federais impugnadas autorizam a privatização da gestão de serviços de realce social, o que, de acordo com a Lei 9.637/98, permitiria ao administrador público, sem licitação prévia, destinar recursos orçamentários, bens e servidores públicos às entidades qualificadas como organizações sociais. Segundo o dispositivo constitucional, a licitação é obrigatória nas contratações realizadas pelo ente público, excetuados os casos previstos em lei. Pergunto, tem o legislador ampla disponibilidade para instituir casos de dispensa de licitação? A resposta é desenganadamente negativa.
Isso porque não seria necessário sequer um dispositivo constitucional para impor a existência de um processo de seleção pública, norteado pelos princípios da igualdade e da eficiência. Ele seria exigência direta e imediata do princípio republicano. Indago, o que é o princípio republicano? Digo que é a ideia geral de que, na República, a coisa pública é inapropriável pelo particular. Pertence à coletividade e não aos agentes públicos e privados rotulados como colaboradores. Desse modo, as exceções à obrigatoriedade da licitação que venham a ser concebidas pelo legislador só terão legitimidade se houver razões relevantes que as justifiquem. Na espécie, o caso de dispensa de licitação para celebração de ajustes com organizações sociais afronta o texto constitucional de tal forma que se revela inviável a preservação do preceito, mesmo pela técnica da interpretação conforme a Constituição. O modelo de parcerias entre poder público e organizações sociais foi criado com o notório propósito de permitir que a administração atue sem a observância das rigorosas regras do regime jurídico público, em especial das normas de licitação. Não existe razão jurídica para a dispensa do certame licitatório que não seja a flexibilização do regime jurídico público. Notem a sistemática instituída pelas normas atacadas. A Lei 9.637, 98, autoriza, de um lado, a absorção das atividades a cargo do poder público pela organização social, e 2, a transferência de recursos orçamentários, bens e servidores públicos às referidas entidades. De outro, exige, para a qualificação da pessoa jurídica como organização social, que o Conselho de Administração tenha na composição membros natos representantes do poder público. Somem-se a esses aspectos outros dois. Primeiro, a qualificação criada pela Lei 9.637/98 é conferida de maneira absolutamente discricionária pela administração pública, sem qualquer exigência de qualificação técnica ou econômica, artigo 2º, inciso 2. E segundo, à luz dos artigos 4º, inciso 10, 9º e 10 da Lei 9.637/98, a fiscalização da entidade é atribuição privativa do Conselho de Administração, restando a atuação do Tribunal de Contas e do Ministério Público condicionada à representação do que a lei chama de responsáveis. Eles terão que representar para que o Tribunal de Contas atue ou o Ministério Público faça, chama de responsáveis pela fiscalização. No mundo dos fatos, portanto, a legislação impugnada autoriza que uma entidade com rótulo de pessoa jurídica privada, selecionada discricionariamente pelo gestor público, mas com patrimônio público, servidores públicos, receitas públicas e dirigentes integrantes do poder público, exerça as próprias atividades sem respeitar as regras do regime jurídico público. E mais, livre do controle do Tribunal de Contas e do Ministério Público. Salienta
a professora já citada, Maria Silvia Zanella de Pietro, que, por outras palavras, a ideia de que os próprios servidores da entidade a ser extinta constituam uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, e se habilitem como organizações sociais para exercer a mesma atividade que antes exerciam e utilizem o mesmo patrimônio, porém sem a submissão àquilo que se costuma chamar de amarras da administração pública, obra citada. Em resumo, o que fazem as leis atacadas? Permitem ao gestor público transformar um órgão ou pessoa jurídica pública em uma entidade de direito privado, livre das amarras inerentes ao regime jurídico público. Estou convencido de que as normas das leis 9.637/98 e 9.648/98, que admitem a destinação de receitas orçamentárias, bens e servidores públicos a entidades qualificadas como a organização social, sem a observância do regime jurídico público aplicável à administração, consubstanciam verdadeira fraude à regra do artigo 37, inciso 21 da Carta Federal, e implicam grave afronta ao princípio republicano, razão pela qual descabe, repito, a utilização da técnica da interpretação conforme. Sob essa ótica, é evidente a ausência de razões legítimas que justifiquem a hipótese de dispensa de licitação criada pelo legislador, a transferência de recursos, bens e serviços públicos a entidades qualificadas como organização social, sem a realização do processo de licitação e em desrespeito às demais regras do regime jurídico público, contraria a essência do princípio republicano e dos princípios da isonomia e da impessoalidade. Acerca do tema, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello afirma que não se imagine que, pelo fato de o artigo 37, 21, mencionar a obrigatoriedade de licitação, salvo nos casos previstos em lei, o legislador é livre para arredar tal dever sempre que lhe apraza. Se assim fosse, o princípio não teria envergadura constitucional. Não seria subordinante, pois sua expressão só se configuraria ao nível das normas subordinadas, caso em que o disposto no preceptivo referido não valeria coisa alguma, se o legislador ordinário pudesse, a bel prazer, afastar o salutar critério da licitação. A ausência, continua ele, de licitação, obviamente, é uma exceção que só pode ter lugar nos casos em que razões de indiscutível tomo a justifiquem. Até porque, como é óbvio, a ser de outra sorte, agravar-se-ia o referido princípio constitucional da isonomia. Por isso mesmo, é inconstitucional a disposição, disse ele, do artigo 24 da Lei de Licitações, Lei 8.666, de 21 de junho de 93, ao liberar de licitação os contratos entre os Estados e as organizações, pois tal contrato é o que ensancha a livre atribuição deste qualificativo a entidades privadas, com as correlatas vantagens, inclusive a de receber os bens públicos em permissão de uso sem prévia licitação. E cito a obra. A problemática repete a que apontei no tocante à legislação do Estado do Paraná,
que instituiu o Paraná Educação, quando proferi voto no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 1864, de minha relatoria, consignei a destinação de recursos orçamentários será gerida por essa pessoa jurídica de direito privado quanto, repito, a serviço público essencial, que gera um direito público subjetivo. Haverá a gerência desses recursos sem as cautelas próprias geralmente observadas quando se faz em jogo a coisa pública. Surge, por exemplo, que essa empresa, relativamente a contratações, não está submetida, muito embora lide com dinheiro público, à lei de licitações. A lei prevê expressamente que o poder público, conforme já ressaltei, destinará dotações orçamentárias a essa pessoa jurídica de direito privado, permitindo-se à diretoria executiva estabelecer os critérios de compra sem licitação simplificada que não está definida. Qual seria, perguntei, o objetivo? Vislumbro oculto, implícito, driblar as exigências normativas próprias à atuação da administração pública. Portanto, continuo no voto, no caso concreto, portanto, não há nesse caso solução que não a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei 9.648 de 98, que alterou o artigo 24 da Lei 8.663 de 93. Devo dizer que à época da edição do diploma, o PT era oposição. Daí ter vindo ao judiciário. Talvez hoje não viesse. E dos artigos 12, parágrafo 3º e 17 da Lei 6.637 de 98, haja vista a autorização às organizações sociais para contratar com recursos públicos, aí está o detalhe, sem a observância das normas que regem a contratação pública. Quanto ao artigo 4º, inciso 8, assento a inconstitucionalidade da expressão procedimentos que deve adotar para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, por entender que nessa matéria a entidade deve se submeter ao regime jurídico público. Os efeitos deletérios da utilização das organizações sociais para fugir ao regime jurídico atinente à administração pública não se limitam, contudo, à licitação e contratos. Surge o mesmo problema relativamente à gestão dos recursos orçamentários, do patrimônio público e dos servidores cedidos, a contratação de empregados sem a observância da regra do concurso público e ao controle ao qual está submetida a entidade. A administração pública, ao gerir recursos orçamentários, deve respeitar as normas sobre direito financeiro, artigos 165 a 169 da Carta Federal, a legislação infraconstitucional, notadamente a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000, e a Lei 4.320 de 64, também há de ser seguida à risca pelo ordenador de despesas públicas. De acordo com o artigo 167, inciso 2 da Constituição, por exemplo, é vedada a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Em matéria de despesas com pessoal, especificamente, a Carta da República é ainda mais rigorosa. Segundo o artigo 169, parágrafo 1º, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos ou funções,
e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, verdadeiras autarquias, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. 2. Se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e a sociedade de economia mista. As organizações sociais, no entanto, não estão submetidas a esses controles orçamentários, muito embora trabalhem com verbas contidas no orçamento. O artigo 37, inciso 10, dispõe que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 só poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. O inciso 11 desse mesmo dispositivo versa ainda o teto para todo o funcionalismo público. A cessão de servidor, autorizada pela Lei 9.637/98, abre brecha, eu diria, não é uma brecha, é uma avenida, para que todas essas disposições constitucionais sejam burladas de uma só vez. O artigo 4º, inciso 5º, 7 e 8, o artigo 7º, inciso 2, e o parágrafo 1º do artigo 14 permitem que o servidor público venha a perceber vantagens remuneratórias da organização social sem previsão legal, com base apenas em deliberação do Conselho da Administração e ao que está definido no chamado contrato de gestão. O parágrafo 2º do artigo 14 contém regra que autoriza o pagamento de vantagem pecuniária permanente a servidor cedido com recursos provenientes do contrato de gestão, nos casos de adicional relativo ao exercício de função temporária de direção e assessoria, sem que haja lei revelando as balizas desse acréscimo aos vencimentos do servidor. Não há na legislação atacada qualquer referência à observância do teto remuneratório constitucional, que poderia ser ultrapassado se considerado que as organizações sociais são rotuladas como instituições privadas. No mundo real, servidores públicos escolhidos pelo gestor a dedo continuarão a desempenhar as mesmas funções que já realizavam anteriormente, quando compunham os quadros da administração pública, só que agora com remuneração potencialmente superior, inclusive com a possibilidade de ultrapassar o teto constitucional. Não é só isso. Conforme registra o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, não se admite que o Estado seja provedor de pessoal de entidades particulares. Ao ingressar no serviço público, o servidor estabelece relação jurídica com uma determinada pessoa jurídica, cujas características principais são a pessoalidade e a sujeição às regras de direito público. Ele ocupa um cargo que depende de criação por lei e é orientado à realização de uma função pública. Não tem sentido ocupar cargo público e prestar serviço em ambiente desligado da administração pública, ainda que pudesse exercer tarefa de relevante interesse social. Outro ponto, suscitado na petição inicial da ação direta, concerne a violação
ao artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, ante a possibilidade de organizações sociais promoverem contratação de pessoal sem a realização de concurso público. No julgamento do recurso extraordinário 789-874 do Distrito Federal, da relatoria do ministro Teori Zavascki, sob a sistemática da repercussão geral, a versar a questão da aplicabilidade da regra do concurso público aos serviços sociais autônomos, integrantes do chamado Sistema S, manifestei-me no sentido de que a norma do artigo 37.2 da Carta da República não alcança os serviços sociais por não integrarem a administração direta, tampouco a indireta. No caso das organizações sociais, contudo, esse raciocínio não se mostra pertinente. O modelo de parcerias da Lei 9.637/98, como demonstrei anteriormente, foi concebido com o notório propósito de burlar o regime jurídico público. As entidades qualificadas possuem apenas formalmente natureza de direito privado, já que gerenciam, é o rótulo, né? Já que gerenciam, isso não ocorre no setor privado propriamente dito, já que gerenciam recursos orçamentários. Porque aqui nós temos gestão, eles têm gerência. Pois é, bens e servidores públicos e prestam serviço que deveriam ser implementados diretamente pelo Estado. A toda evidência, admitir que as organizações sociais fiquem dispensadas de observar a regra do concurso público nas contratações de pessoal implica chancelar o drible, as balizas constitucionais próprias à atuação da administração pública. A par desse aspecto, a gestão de recursos, servidores e bens públicos pela administração direta e indireta está sujeita a rigoroso controle do Ministério Público e do Parlamento, auxiliado pelo Tribunal de Contas. O artigo 70 da Lei Maior preconiza que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. O artigo 71 define as competências do Tribunal de Contas da União no auxílio prestado ao Congresso Nacional no exercício do controle externo da administração pública, entre as quais se destacam a de julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público, e a de realizar, por iniciativa própria, iniciativa da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário, e demais entidades referidas no inciso 2. No tocante ao Ministério Público, o artigo 129 da Constituição estabelece como função institucional promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, ao passo que a cabeça do artigo 127 prevê incumbir-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Ao arrepio desses dispositivos constitucionais,
O inciso 10 do artigo 4º da Lei 9.637/98 revela ser competência privativa. Exclui, portanto, a atuação do Tribunal de Contas e do Ministério Público. Privativa do Conselho de Administração fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, com o auxílio de auditoria externa. O artigo 10 do aludido diploma federal, em afronta aos artigos 127 e 129 da Carta da República, restringe ainda a atuação do Ministério Público à representação, à iniciativa, diria, dos responsáveis pela fiscalização, nos casos em que assim exigir a gravidade dos fatos ou interesse público e houver indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública. A mesma limitação ocorre no artigo 9º da Lei 9.637/98, em relação ao Tribunal de Contas, o que contraria o disposto nos artigos 70 e 71 da Carta Federal. Não pode a legislação infraconstitucional condicionar a atuação do órgão de controle a que os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão deem ciência da irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública, como está na lei. A situação criada pelo legislador federal viabiliza, em última análise, que pessoas jurídicas privadas qualificadas como organizações sociais, e a nomenclatura é pomposa, realizem despesas com recursos públicos sem obedecer às normas constitucionais e infraconstitucionais que regem a execução orçamentária, que disponham de agentes estatais sem observância do regime jurídico dos servidores públicos, que administrem bens e verbas públicas livres do controle do Tribunal de Contas e do Ministério Público, olvidando as normas constitucionais que regem a matéria e resultando em afronta direta ao princípio republicano. Dessa forma, acolho a pretensão veiculada pelos autores para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 4º, incisos 5, 7, artigo 7º, inciso 2, artigos 11 a 15 da Lei 9.637, de 98, em relação aos artigos 4º, inciso 10, 9 e 10, julgo procedente o pedido para proclamar a inconstitucionalidade dos dispositivos sem redução de texto, de sorte a afastar toda e qualquer interpretação no sentido de que os órgãos de controle interno e externo, em especial o Ministério Público e o Tribunal de Contas, estejam impedidos, afasto essa interpretação, estejam impedidos de exercer a fiscalização da entidade de forma independente das instâncias de controle previstas na Lei 9.637/98. Quanto ao artigo 4º, inciso 8, declaro a inconstitucionalidade da expressão e o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade, por entender que os funcionários da entidade qualificada como organização social estão submetidos ao regime jurídico público. Percebam que, ao analisar a problemática da violação à regra da obrigatoriedade de licitação, já reconheci a inconstitucionalidade de parte desse mesmo inciso 8 do artigo 4º, especificamente da cláusula procedimentos que deve adotar para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, de modo que, reunidos os dois vícios apontados,
é forçoso concluir pela inconstitucionalidade integral do inciso 8 do artigo 4º da Lei 9.637/98. Passo a apreciar a impugnação ao artigo 2º, inciso 2 da mesma lei, segundo o qual a qualificação de uma entidade como organização social depende, aspas, da aprovação quanto à conveniência e oportunidade de sua qualificação como organização social do ministro ou titular de órgão supervisor ou regulador da área de atividade correspondente ao seu objeto social e do ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado. O campo próprio para a discricionariedade administrativa encontra amparo em duas justificativas jurídicas. A primeira delas respalda-se num domínio inerente à atividade política. A segunda, na impossibilidade de o legislador abarcar todos os casos no mundo real, muito mais complexo do que qualquer exercício de imaginação é capaz de alcançar. Ao fim, pressupõe-se que o administrador esteja mais apto a determinar qual é o melhor interesse público, considerado o caso concreto, a realidade objetiva dos fatos, e não simples conjecturas que, por antecipação, poderia fazer o legislador. Na situação em exame, porém, o que fez o legislador? Emprestou ao administrador público verdadeiro cheque em branco para qualificar entidades privadas como organização social, à exceção dos requisitos estritamente formais listados no inciso 1 do artigo 2º da Lei 9.637/98, não fixou parâmetros ou parâmetro material algum para o gestor público qualificar pessoas jurídicas privadas sem fins lucrativos como organização social. Tamanha margem de discricionariedade, sem balizas objetivas mínimas, abre espaço para decisões arbitrárias do administrador, a caracterizar a ofensa direta aos princípios da impessoalidade, da isonomia, da eficiência e da moralidade administrativa. Assim, no tocante ao artigo 2, inciso 2, da Lei 9.637/98, acolhe o pedido inicial para declará-lo inconstitucional. Relativamente aos demais dispositivos, considero que a anulação das normas às quais me referi é suficiente para tornar ineficazes os outros preceitos impugnados na ação direta. De todo modo, rejeito a alegação do requerente ou dos requerentes, são dois os partidos, de que a Lei 9.637/98 violou a garantia constitucional da liberdade de associação, artigo 5º, incisos 17 e 18. Isso porque, como salientou o ministro Luiz Fux no voto proferido neste julgamento, a participação de agentes estatais em órgãos da entidade privada não é uma imposição legal, mas um requisito criado para as pessoas jurídicas de direito público que tiverem interesse em se qualificar como organização social junto à administração pública. Em conclusão, e digo da importância desse julgamento. O julgamento é fundamental, considerado o próprio direito público. Em conclusão, consigno que não admito a ação direta no tocante à impugnação ao artigo 21, cabeça e parágrafos da Lei 9.637. Quanto aos demais dispositivos atacados, admito-a e, no mérito, voto pela procedência parcial do pedido para declarar. E passarei o voto à secretária para efeito de anotação. 1. A inconstitucionalidade dos artigos 1º, 2º, inciso 2, artigo 4º, incisos 5º, 7 e 8.
Artigos 5º e 6º, cabeça e parágrafo único. Artigo 7º, inciso 2, artigos 11 a 15, artigo 17, 20 e 22 da Lei 9.637/98. 2. A inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei 9.648/98, na parte em que inseriu o inciso 24 ao artigo 24, que não havia na redação originária da Lei das Licitações, da Lei 8.666/93, justamente para albergar essa situação concreta das organizações sociais. 3. A inconstitucionalidade sem redução de texto dos artigos 4º, inciso 10, artigo 9º, artigo 10, cabeça da Lei 9.637/98, de modo a afastar toda e qualquer interpretação no sentido de que os órgãos de controle interno e externo, em especial o Ministério Público e o Tribunal de Contas, estejam impedidos de exercer a fiscalização da entidade de forma independente, sem necessidade de representação do Conselho Administrativo da entidade privada. E eu duvido que possa haver, essa representação desses conselhos, independentemente das instâncias de controle previstas no mencionado diploma. Ao fim, reitero o entendimento de que a invalidação das normas às quais me referi conduz à eficácia de outros preceitos impugnados na ação direta. É como voto, presidente, e vou mais uma vez repetir. Tomei o tempo do colegiado porque reputo, em termos de rigidez do direito público, em termos de rigidez da coisa pública, este julgamento como o mais importante a ocorrer no âmbito do Supremo. Pois não. Agradeço o substancioso voto de Vossa Excelência. O ministro Fux quer se manifestar? Eu quero pois não. Me manifestar rapidamente, senhor presidente, exatamente pela envergadura que esse julgamento encerra sobre uma nova concepção gerencial do Estado. E como o voto foi liberado em 2014, entendo que seria de bom alvitre que eu pudesse fazer uma rememoração muito rápida daquilo que se propôs antes de Vossa Excelência colher. Tendo em vista o horário, Vossa Excelência pode, então, por conveniência, deliberar. Prometo, presidente, não mais utilizar a palavra, mesmo porque não me atreveria a retrocar o ministro Luiz Fux. Pois não. Eu vou suspender a sessão por 30 minutos, depois ouviremos com muito prazer o voto do ministro, a rememoração do voto do ministro Fux, e depois tomaremos os demais votos. Está suspensa a sessão.